Tá quase, meus queridos, tá quase. Página 230 do nosso livro 4, voltando ao nosso livro 4. Página 230, vamos fazer a questão 34. Federal de Santa Maria também. Falava o seguinte a questãozinha. O fio condutor entre os polos de um ímã em forma de U é percorrido por uma corrente I, conforme indicado na figura. Então, existe uma força sobre o fio que tende a movê-lo. Tu vê, ó, talvez a parte perigosa dessa questão é o fato de ele ter desenhado o ímã em perspectiva. Precisa ter uma visualização espacial razoável ali, né? Para a gente entender o que está sendo feito. Aqui é o polo sul, ali é o polo norte do ímã, e tem um fio atravessando esse ímã por aqui assim, ó. Para a gente poder determinar para onde atua a força neste fio, a gente vai usar a regra da mão direita. A corrente elétrica está percorrendo o fio ali, ó, nessa direção. Para que eu consiga saber para onde é que aponta a força eletromagnética, sempre que tu quiser saber para onde aponta uma força eletromagnética, tu usa a regra da mão direita modificada. A regra da mão direita, tu pega no fio com a mão direita e o dedão atua no sentido da corrente. O indicador e seus acompanhantes indicam para onde aponta o campo magnético. A regra da mão direita modificada, tu faz na tua mão como se fosse uma arminha. Toda criança já fez isso. Só que aí tu bota o gatilho da arma aqui, tá vendo? Só que esse gatilho da arma tu não pode mexer. Esse gatilho da arma tem que ficar sempre nessa posição. Tu pode mexer no dedão, no canhão da arma. Né? No cão. Aqui, ó. Esse dedo tu pode mexer. Tu tem que decorar o que cada dedo significa. Tem várias regras. A regra que eu uso é uma regra que a aluno me ensinou, porque ela é muito prática. Eu lembro pra galera que quando a gente faz calor a gente usa o dedão, para lembrar que esse é o vetor velocidade. O indicador é para onde aponta o campo magnético, as linhas de campo magnético, e o dedo do meio, que é a força, para não esquecer que é a força, a gente faz esse símbolo, certo? Então, ó, é só isso. E aí parece um louco fazendo a prova. Parece que tu tá pirado, fica girando a mãozinha no espaço. Vamos lá. O dedão é para onde as partículas estão indo, é a velocidade das partículas, que nesse caso é a corrente elétrica. O campo magnético emerge do polo norte e vai para o polo sul. Esse é o indicador, ó. Então o dedão está no sentido da corrente, o indicador está no sentido do campo magnético, do norte para o sul. Então esse fio vai ter que ser empurrado para onde? Para cima, né? O dedo do meio, ó. Para cima, erguendo ele do ímã. Erguendo ele do ímã. Então existe uma força sobre o fio que tende a movê-lo na direção da corrente, não. A força eletromagnética nunca é na direção da velocidade das partículas. Para fora do ímã, isso eu concordo. Corrente é o dedão, indicador o campo magnético, do norte para o sul. E aí o dedo do meio fica apontando para cima, como se eu estivesse erguendo ele para fora do ímã. Para dentro do ímã, só se a corrente fosse no sentido oposto, aí seria para dentro. Para perto do polo norte, para perto do polo sul, nunca ocorrerá esse tipo de força eletromagnética. A força eletromagnética é sempre perpendicular à velocidade e sempre perpendicular ao campo magnético. Então tu nunca pode mexer nesse ângulo da força com o campo magnético ou com a velocidade, só no ângulo da velocidade com o campo magnético. Certo? Então ela vai ser sempre perpendicular. Letra B. Regra da mão direita modificada. Boa questãozinha para a gente revisar a regra da mão direita modificada. Muito obrigado. E aí, galerinha, aqui ainda mais? Vamos fazer. Que vamos. Livro 4, página. Ai, meu Deus. Peraí. Eu esqueci de documentar, né? Qual era a outra aqui? Era a página 230, questãozinha 34. Obrigado. Agora vamos para a página 223 para a questão 2. Um fio
retilíneo transporta a corrente I constante. Sendo X a representação do corte do fio e da corrente penetrando no plano da página, as linhas de indução magnética em volta do fio podem ser representados por, então tu vê isso aqui é o fio, ó, tem um fio aqui. E esse X representa que a corrente elétrica está penetrando no quadro. Tem que ser criativo então. A caneta não é uma caneta, é um fio. E a ponta da caneta diz para onde a corrente elétrica está indo. Como é que a gente diz para onde é que apontam as linhas de campo magnético num fio reto e longo? Pega no fio com a mão direita. E o dedão está no sentido da corrente elétrica, penetrando no quadro. Ó. Quando eu pegar esse fio com a mão direita, eu vou ver que as linhas de campo têm sentido horário. Para representar então o campo magnético em volta do fio, eu faria linhas circulares. No começo elas estariam bem juntas, já que o campo é forte. E quanto mais para longe do fio eu vou, mais afastadas estão essas linhas de campo. E a seta delas tem que ser no sentido horário. Esse sentido é dado pela regra da mão direita. Quanto mais longe do fio, mais afastadas estão as linhas de campo magnético. Essa é a representação do campo magnético. Na letra A, ele representa certo, só que no sentido oposto. Na letra B, ele representa circular e no sentido adequado. Professor, por que ele não colocou mais linhas de campo? Preguiça, porque o certo era ele colocar mais linhas para ficar mais bonitinho. O campo magnético nunca é emergindo do fio. Ó. Não, isso não condiz. O campo magnético nunca aponta para dentro do fio, também não. Letra D e letra C estão errados. O campo magnético também nunca é paralelo ao fio. Então a única correta é a letra B. Regra da mão direita. Pega no fio com a mão direita, o dedão na corrente e o indicador e seus acompanhantes indicam para onde aponta o campo magnético. Show! Vamos que vamos. Muito obrigado. Prepara aí página 238, questão 22 do livro 4. Mais uma boa questão para a gente revisar aí nesta reta final. Então vamos lá. Livro 4, página 238, questão 22 da FAG de 2010. Um feixe de raios catódicos, que depois nós descobrimos que eram elétrons, que nada mais é que um feixe de elétrons, ali está preso a um campo magnético girando numa circunferência de raio igual a 2 centímetros. Se a intensidade do campo é... Então, peraí, vou anotar o raio da curva que esse feixe de elétrons executa. A intensidade do campo magnético onde esse feixe de elétrons está girando é 45 vezes 10 na menos 3 Tesla. Eu não sei se não tem uma vírgula ali, né, entre aquele 4 e aquele 5, né? É possível que tivesse uma vírgula ali que foi apagada. Então, e deve ter gabarito para os dois, mas não importa, vamos fazer com o que está ali. 45. E que a carga elementar, a carga de cada elétron, 1.6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Pode-se dizer que a velocidade dos elétrons no feixe vale... Cara, essa questão é legal porque ela faz a gente usar uma fórmula que é muito famosa. Nós vimos que quando uma partícula carregada está imersa em campo magnético, ela pode sofrer a ação de uma força que a gente chama de força eletromagnética. Mas também nós sabemos que se o corpo executa movimento circular uniforme, a força resultante atuando nele é chamada de centrípeta. Esta partícula é uma partícula carregada imersa em campo magnético e também está em movimento circular uniforme. Então a única explicação é que a força eletromagnética está fazendo o papel de força centrípeta. Então eu vou igualar a fórmula da força eletromagnética à fórmula da força centrípeta. Quando eu faço essa igualdade,
porque a partícula está descrevendo um movimento circular uniforme. Sempre que uma partícula descreve um movimento circular uniforme embebida em campo magnético, a única explicação é que a velocidade e o campo magnético são perpendiculares. Por isso que eu coloquei 90 aqui, ó, porque me falou que era movimento circular uniforme. Só por isso que eu pude falar isso. Ou de repente ele até falou também que era perpendicular. Não, eu concluí a partir deste dado então. E ele quer que eu descubra qual é a velocidade da partícula. Geralmente nesse tipo de questão, eles perguntam para a gente qual é o raio da partícula, por isso que a gente isola o R. Quando a gente isola o R nessa equação, a gente chama essa equação de Habib me vê um kibi. É uma babaquice que ajuda o aluno, sabe, cara? Eu já vi várias vezes o aluno puxar a forma do Habib me vê um kibi, e matar a questão que ele não poderia matar por física, né? Lembrando, de repente não estudou o suficiente para lembrar que a força eletromagnética está fazendo papel de força centrípeta nesse caso. Então a forma do Habib é muito bem-vinda nessa hora. Como nesse caso a gente quer a velocidade, valeria a pena isolar o V, né? Então ficaria Habib, Kib, me vê. Então é isso aí. A velocidade da partícula é raio da curva que ela executa. 2 centímetros não. Centímetro não. 2 vezes 10 na menos 2. Carga da partícula em módulo 1.6 vezes 10 na menos 19. Campo magnético. Estamos supondo que é 45, né? 45 vezes 10 na menos 3. Massa da partícula. Ele não falou a massa do elétron. Pois é, cara, deve ter... Ou deram um formulário essa parte. O aluno teria que lembrar a massa do elétron, né? Porque é difícil o aluno lembrar de cabeça a massa do elétron. A massa de um elétron, meus amigos, é 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas aproximadamente. Vamos usar 9, né? Vamos usar a massa do elétron como 9 vezes 10 na menos 31. Só para a gente ter uma noção da resposta. Então a velocidade fica aproximadamente 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 1,6 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 10 na menos 2, 10 na menos 3 e 10 na menos 19 dá 10 na menos 24. E o 10 na menos 31 passa para cima, 10 na mais 31. Assim a velocidade fica aproximadamente 16 vezes 10 na 7. Ou, para ficar em notação científica, ficar mais bonitinho, velocidade é aproximadamente 1,6 vezes 10 na 8 metros por segundo. E não tem. Por que não tem? Provavelmente porque esse aqui tinha uma vírgula. Se esse cara tivesse uma vírgula, ali também teria uma vírgula. E o resultado daria com uma vírgula aqui. E se aqui já tem uma vírgula, eu não precisaria corrigir. Já sairia a resposta de 1,6 vezes 10 na 7. Letra E. Então tu vê, 2 erros graves. A falta da vírgula no campo magnético. 2, não forneceu a massa do elétron no enunciado. Poderia estar no formulário, né? Às vezes vem no formulário esses dados, e aí na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V para elaborar a apostila, o colega acabou esquecendo a massa do elétron, não tinha como fazer mesmo, estava tudo certinho. Isso eu vejo um bom sinal, no sentido de que o aluno que está mais treinado acaba precisando menos de formulário. Mas eu confesso a vocês que, quando eu tinha a idade de vocês, só de pensar no vestibular do ITA, né, que não tinha tabela periódica, não tinha nada, tinha que saber tudo de cabeça, dava um pânico bem interessante. O que eu não acho curioso, o que eu não acho justo, é o cara fornecer a carga elementar que todo mundo conhece, na física geralmente a galera conhece, e não fornecer a massa do elétron, exigir que o aluno soubesse a massa do elétron. É estranho, né? Mas óbvio seria fornecer a massa do elétron, que é menos comum o cara lembrar de cabeça, e a carga elementar que a gente usa no Q igual a N vezes carga elementar, exigir que o aluno decorasse.
Então uma coisa que me espanta isso, né? Ter cobrado ao aluno de cabeça a massa do elétron. Bonita questãozinha, revisamos Habib me vê um Kibi. Temos 45 minutos, galera, vamos dar um gás! Temos 15 minutos, desculpa, meio-dia e 45.